Olá, querido irmão, querida irmã, amigo, amiga, paz e bem. Quando o assunto é família, são inúmeras as possibilidades de falarmos sobre esse assunto. Poderíamos falar sobre o amor, poderíamos falar sobre o companheirismo, poderíamos falar sobre muitos temas, mas o texto que hoje eu convido você a ler e a refletir é o texto de Gênesis 17, que fala: essa é a história da família de Jacó. E vai narrar justamente sobre a história dos filhos de Jacó e da relação dos filhos de Jacó. Uma história de imperfeições. Se a gente fosse destacar um dos temas dentre tantas coisas que o texto nos apresenta. O texto começa falando que, dentre tantos filhos, Jacó amava mais o seu filho José. Não é lá? Israel, como é chamado Jacó no texto, amava mais José do que todos os seus filhos. Será que está certo isso? Onde já se viu a Bíblia confessar isso, não é? Que ele amava mais um dos filhos. Depois a história parte para caminhos muito tortuosos, e aqui eu estou falando apenas do capítulo 37. Vamos ter ciúmes, vamos ter violência, inclusive, vamos ter o próprio José falando das coisas que ele sonha e sendo interpretado e sendo julgado, né, pelos irmãos. Vamos ter depois os irmãos tramando a morte do irmão. Que situação mais complicada a situação da família de Jacó, chamado de Israel do texto. Veja as tribos de Israel que tanto se diz. E uma história que começa com tantas dificuldades e com tanta imperfeição. E aí está justamente um assunto que eu considero ser fundamental para que a gente possa encontrar paz pessoal e paz na família. Um assunto que nos ajuda a nos compreendermos. Ora, viver em família é, obviamente, também experimentar conflitos, experimentar dores, experimentar alegrias, é claro, experimentar aconchego muitas vezes, mas as relações familiares são repletas de situações que nem sempre são tão agradáveis. E compreender que ser família é ser imperfeito é importante. E aprender a lidar com a nossa própria imperfeição, os nossos próprios limites, aprender a enxergar também a imperfeição das pessoas que nós amamos, compreendê-las como seres humanos passíveis também de errar, é fundamental. É fundamental para que a gente não viva uma ilusão de família, uma ilusão de relações, para que a gente não construa uma ideia diferente daquilo que é a realidade. Todos nós, irmãos e irmãs, somos imperfeitos. E um convite que Deus nos faz, Ele que é tão perfeito, que é tão belo, que é tão pleno, é o convite para nós aprendermos com aquilo que em nós é imperfeito. Compreendermos que se nós somos imperfeitos e falíveis, as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas que nós amamos também são imperfeitas, também são falíveis. E assim a gente vai tecendo a nossa história, feita de acertos, feita de erros, mas buscando sempre melhorar, aprimorar a nossa vida, buscando sempre, evitando a condenação do nosso próximo, e sim encontrando o caminho da conciliação, da reconciliação, da compreensão, às vezes sim de uma palavra mais dura, às vezes sim de um diálogo mais
tenso, mas nem por isso na busca de algo que não seja bom para as pessoas que estão à nossa volta. O texto é repleto de maldade. Essa é a verdade. Entre os filhos de Israel, nós vemos que existe muita maldade nessa história. E da maldade nós fugimos. E da injustiça nós fugimos. E da busca de algo que não é bom para as pessoas, nós fugimos. Compreende? Então existe uma diferença. A gente compreende a imperfeição e a gente atua por um caminho de bondade, por um caminho de amor, por um caminho de sinceridade, mas aquela sinceridade que não é apenas absoluta, como se a gente pudesse usar palavras, por exemplo, para ferir alguém. Então é um caminho de não violência, é um caminho da construção da paz também no nosso lar. Construção da paz que nasce da aceitação da nossa imperfeição, da compreensão da imperfeição daquela pessoa que a gente ama e do desejo de que tudo vá bem. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida e que assim você e a sua família possam experimentar esse processo de construção do amor, de construção da paz. Um grande abraço do pastor Pedro, da Igreja Metodista na Lapa, para você.